Sejam todos bem-vindos novamente aqui no podcast Papo Sem Fronteiras. Hoje eu estou com uma especialista na área de frotas, a Gabi, ela prefere ser chamada de Gabi, mas é a Gabriela Santos. Ela é da Unigr e ela veio trazer uma curva de aprendizados muito interessante para todos nós. Gabi, seja bem-vinda, estamos aí de portas abertas e queremos conhecer um pouquinho de você. Perfeito, bom dia. Primeiramente, eu agradeço o convite, Rodrigo, por participar desse programa tão especial e conseguir levar um pouco da frota, e a cultura de frota, né, para as pessoas. Nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar o podcast e a Gabi falou um pouquinho da experiência profissional dela. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco desse histórico, né, enriquecedor para os nossos internautas aí. Ótimo. Então eu comecei falando um pouquinho do briefing rápido, né, eu comecei na área de transporte com 15 anos de idade, foi meu primeiro contato, e aí eu me encantei. Então eu fui traçando ali, eh um projeto de vida dentro da área de transporte. Então, eu comecei na área de documentação de veículo, que foi minha primeira especialização. Então, eu trabalhava cuidando de toda a documentação interna dos veículos, a parte de custo também de veículo, e aí eu era menor aprendiz, então eu ficava com uma parte ali de documento, só arquivando, vamos dizer assim. E aí a chefe do local, ela viu que eu era muito interessada. E ela falou assim: calma aí, eu vou te trazer para cá, para que você começar a entender mais, Sim. para quando você sair ali do estágio, né, do aprendizado, você já entrar para a empresa e começar a atuar. E assim foi indo. Aí eu fiquei durante, eu acho que uns 6 anos na área de documentação, e eu comecei a conhecer a parte de frota. Tive um convite para ir para a frota, e eu comecei a conhecer muito e gostar. Tanto da parte da, como eu posso dizer, o braçal, né, ali da parte de caminhões, desde a parte estratégica, análise, e aí foi indo. Me formei em processos gerenciais, que foi um dos fundamentos que fizeram muito minha capacidade de tomada de decisão. Então, sempre busquei muito a questão estratégica. Eu olhava um problema e falava: calma aí, que caminho eu posso entrar para resolver isso? E foi um dos picos que eu tive de desenvolvimento da empresa. Tive uma empresa que abraçou muito a minha forma de ser e me transferiu para vários outros setores para que eu conseguisse entender a dor para conseguir tomar decisão. Então, eu fui para a parte de qualidade operacional, CCO, frota, e meu foco sempre foi frota. Então, numa outra empresa que eu entrei, fiquei na cadeira de liderança de frota, cuidando só da parte de manutenção para aumentar a performance da frota. E foi uma construção muito positiva para mim. E hoje estou fazendo MBA em gestão estratégica de frota, que é Legal. para literalmente voltar e começar a trazer uma performance de resultado muito maior, entendendo quais são os problemas e trazendo as soluções mais viáveis. Legal. No teu comentário, nós estávamos aqui no intervalo falando, e você foi agraciada com um prêmio esses dias, né, e bem recente, né, acho que semana retrasada, semana passada. Conta para nós um pouco sobre esse prêmio. Foi uma sensação, assim, incrível. Foi o prêmio de Mulheres Gestoras, da revista Seguro Total, e foi uma quebra de paradigma, onde eles entenderam que as mulheres precisam ser vistas e valorizadas no transporte, onde as mulheres têm capacidade e precisam estar em cadeiras de liderança. Então eles criaram, essa premiação, essa homenagem justamente para criar esse engajamento e essa cultura em outras empresas. E aí comigo teve mais 20 mulheres incríveis de outras empresas que transformaram ali o sinônimo, né, da mulher no transporte, a mulher no seguro, no gerenciamento de risco, trazendo o jeitinho da mulher de cuidado, de zelo com os processos, e conforme isso tendo muito resultado. E foi muito incrível, assim, a energia que a gente estava no dia, as mulheres entendendo: "Calma aí, agora é o nosso momento de Sim. ser vista", foi muito legal. Eu costumo falar que a mulher vai dominar o mundo. Não pode contar para minha esposa e para minha filha, porque senão eu tô em maus Olha, lençóis lá em casa. Mas a mulher com essa, eu acho que essa habilidade que a mulher tem da geração, né, sim, de ser mãe, de cuidar, desse resiliência, lado né, eu acho que a emotivo, palavra resiliência. E eu vejo assim tantas mulheres, né, porque normalmente o homem quer ir trabalhar, chega em casa e quer colocar os pés em cima da mesinha de centro e ver um jogo de futebol. E a mãe tem lá os filhos, tem a casa para cuidar, para limpar às vezes, né, ou pelo menos acompanhar isso. Eu acho que essa habilidade, e principalmente a habilidade
de relacionamento, que é muito diferente, o homem é muito razão, é que torna a mulher um diferencial para poder entender os momentos. Nós Exatamente. estávamos falando no intervalo que muitas vezes é o momento que é importante, né? Não é o que você faz, mas como você faz. Conta para nós como é que é um pouco isso, falando da mulher na gestão. Exatamente. Assim, eu acho que um dos picos maiores é justamente a resiliência da mulher de conseguir fazer várias coisas. Eu tenho essa rotina, então eu tenho a rotina de conciliar 2 trabalhos, conciliar a vida com os meus filhos, conciliar estudo e a gente colocar ali ainda incluir uma terapia, né, para não dar uma surtada de vez em quando. Então, e aí, isso faz com que a gente não se sensibilize com algumas questões. Ou seja, você tem um problema, qual a ação de uma mãe, qual a ação de uma mulher? Eu vou resolver. Eu não pego esse problema e eu levo ele comigo. Eu faço o quê? Eu pego ele e resolvo. Porque sempre a gente tem essa relação com os filhos e tudo mais. E aí, um dos pontos que eu mudei muito a minha forma de ser foi, eu li um livro, eu não vou falar agora o nome da autora porque eu vou acabar errando, mas o nome do livro é Lidere como uma Mãe. E lá está mostrando justamente como a cultura de uma mãe traz para a empresa benefícios, porque você vai interpretar pessoas, você vai conseguir ajudar pessoas e mesmo assim você vai ter o mesmo resultado. Ou seja, é uma forma que hoje em dia nas gestões não se tem muito, que é uma gestão humanizada, a gente pode se dizer, né? Sim. Que busca muito o zelo com as pessoas, a parte sentimental, que é um dos picos maiores que hoje em dia tem nas empresas. Então, assim, você cuida da pessoa, às vezes ela não tá num dia bom. Você vai chegar, você tem, sei lá, fala um bom dia pra pessoa. Isso é transformador. Então, esse livro, ele fez muito eu entender que a minha liderança, ela era certa. Porque eu já tinha ouvido há um tempo atrás, onde falou, Gabi, você é muito mãe. Você não pode ser assim. Você quer abraçar as pessoas, você quer cuidar, mas era um sentido que eu já tinha pelo fato de ser mãe. Sim. E quando eu li o livro, ela é uma das CEOs da Nubank, ela falou assim, isso foi transformador para minha carreira, porque eu entendi que dentro da minha equipe eu posso ter diversas personalidades onde eu tenho que filtrar. Eu não posso ser esponja de pegar aquela pessoa que está estressada no dia, eu vou ouvir o que ela falou, eu vou absorver e no momento onde eu e a pessoa estivermos calmos, eu vou chegar e falar assim, olha, eu vou te dar o feedback daquele dia onde você talvez não teve uma posição legal. E entra de novo a resiliência da mulher. E aí eu entendi que a minha liderança não era uma liderança errada. Calma aí, eu tenho um tipo de liderança que ela pode ser espelhada para outras pessoas. E eu tive muito benefício com isso. Então, assim, até hoje, esses dias, assim, eu fiquei muito feliz com o contato de um motorista. Eu tava esperando pra ir pra onde eu trabalho. E aí um caminhão parou o trânsito. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, nossa, o que que aconteceu, né? Achei que o caminhão tinha quebrado, eu já, né, querendo lá, falando assim, calma, deixa eu ajudar ele. Ele desceu do caminhão, veio em minha direção. Aí eu olhei de novo, era o motorista que trabalhou comigo. Ele veio, ele me deu um abraço, assim, ele, nossa, Gabi, que saudade. Como você faz falta na empresa? Ele começou a contar tudo que estava Legal. acontecendo ali na Sim. empresa, né? Depois da minha saída. E aí eu achei muito legal o carinho, porque eu sempre conquistei muito respeito. E esse sempre foi o foco, conquistar o respeito das pessoas. Você não precisa gritar, você não precisa colocar seu ego acima de ninguém, porque não é sobre o seu cargo, é sobre você ser uma pessoa e você conseguir fazer bem para outras pessoas. Esse é o cargo do líder. Na verdade, o grande segredo, né, Gabi, eu acho que é a empatia. Exatamente. E a empatia está relacionado não só à pessoa, à formação, às crenças, os credos, entre outros, né? Os valores, etc. Mas também a questão do momento. Você falou bem, eu acho que para fazer essa correlação, até eu quero mandar um abraço para meu amigo Ricardo Del Bosco, ele esteve aqui comigo, com o Jair, fazendo um podcast, Sim. falando sobre essas gerações. É a primeira vez na história da humanidade que tem 5 gerações na mesma empresa, né? Olha, Que pega desde do tataravô, entre outros, né? E chega lá no jovem que está começando a assumir uma posição de liderança. E nesse processo de transformações das gerações, né? A partir da geração X, que vem a Z, a alfa e a beta, né? sim. Existe uma mudança muito grande nos valores. São totalmente diferentes. Então, aquele senhor de idade, né? O nós da X, o baby boomer, né? Antes disso, dessas gerações, nós dávamos muito valor para ter a garantia, ter um emprego, ter uma casa, ter um Com carro, né? segurança, A né? segurança.
E a geração nova, eles acreditam em outras coisas, eles querem verdadeiramente aproveitar o que esse mundo maravilhoso oferece. O que nós, na nossa geração, você, uma geração mais nova, nós não aproveitamos. Nós criamos a condição. E se você não souber entender isso e souber se colocar nessa situação, nessa posição, para usar isso a favor, você acaba tendo um conflito dentro da empresa. Exato. Eu acho que você está querendo transmitir um pouco disso, né? De se colocar na pessoa, poder entender ela, né? E a partir de entender aquele momento dela, conseguir dar a melhor sugestão, a melhor orientação e, se necessário for, fazer a melhor cobrança da forma mais adequada ao momento, né? Mas você comentou um Exatamente. negócio muito interessante, que nessa premiação que você recebeu, tem uma coisa relacionada com a ONU. E conta para nós um pouquinho o que que é isso. É que eles também, assim, hoje tem um programa de incentivo da ONU, onde algumas empresas estão aderindo, que chama a parte de equidade e prioridade, onde a ONU ela criou uma expectativa que em 2025 teria, em média, ali 30% de mulheres ocupando cargos de liderança no transporte. Então, hoje tem vários movimentos voltados, como a Mercedes também, várias outras empresas, têm projetos voltados para esse incentivo. E é muito bacana, porque eles começaram a entender a capacidade. Não é mais sobre conhecimento de gênero. O gênero masculino é predominante porque eu acredito que ele é o perfil para ocupar um cargo de gestão. Não, é sobre capacitação das pessoas. Sim. É sobre conhecimento, é sobre busca, é sobre a pessoa entender e ter eficiência naquilo que ela faz. E eu acho muito legal e é uma quebra de paradigma, uma desconstrução muito grande, porque isso é cultural. Então, você entender que você precisa colocar para as pessoas que uma mulher, sim, do jeito dela, ela pode fazer as coisas acontecer, e as pessoas aceitarem esse modelo, é surreal. Eu fiz uma consultoria no final do ano passado. Já aconteceu isso várias vezes na minha carreira, né? Mas foi um dos fatos mais recentes e foi muito interessante porque tinha uma pessoa Sim, numa empresa que fez essa consultoria e ela é responsável por cobrar a velocidade do motorista, excesso de velocidade. sim. E aí, ela é uma menina que veio da área de segurança, não conhece máquina, então, ela não conhece a estrada propriamente dita. E falaram para ela que era três, por exemplo, três excesso de velocidade, era repreensão verbal, e aí faria uma repreensão por escrito, né? Uma advertência. E eu vi a dificuldade dela, aquele embate com o motorista, e o motorista justificando, e às vezes eles são especialistas no tema, né? Eles sabem fazer as abordagens corretas, vão se Muito. defender pelo menos. E eu falei, Ana, como é que você faz isso? Eu entendi naquele momento, eu costumo falar muito da mão de Deus. E várias passagens da minha vida que eu sempre falo que é mão de Deus, porque são coisas que a gente faz que é inexplicável, né, que não é da tua natureza. E eu Exato. vi aquilo, não estava diretamente ligado à minha função na empresa, como consultor, e eu falei, mas como é que você está fazendo isso? Me mostra um cara. Aí eu faço assim, porque me ensinaram a fazer assim, né? E aí como eu conheço um pouco do segmento, falei, me tira o relatório daquele caminhão, daquele, desse jeito. Ela falou, por quê? Eu falei, tira o relatório e eu vou te explicar o porquê. Aí eu expliquei para ela, tá vendo esse pico aqui de 91, de 92, que era o limite era 90, Sim. né, para inércia. Isso aqui é pico, foi fortuito, isso aqui é uma descida por alguns segundos. Esse motorista não precisa ser chamado a atenção, porque teve um pico. Você vê que ele chega a 90, ele deu um 91, 92, e depois ele volta numa condição de velocidade de cruzeiro. Agora, tá vendo esse motorista aqui? Eu costumo falar, né, tem uma pilha de relatório desse tamanho, né? Eu tenho o chefe. Assim, deixa eu ver esse aqui, essa folha. Você não pega É a folha que sempre o não tá certo. legal, né? Não é a folha que tá boa. E aí eu consegui mostrar para ela, está vendo esse motorista? Ele está dirigindo a 90. Por quê? Porque está uma hora a 90 por hora. Então, esse motorista está com uma exposição ao risco muito maior do que o motorista que teve um pico. Quando ela entendeu isso, os olhos dela verdadeiramente brilharam. Foi uma emoção indescritível para mim, que acabei ajudando, e ela viu sentido no que estava fazendo. Ou seja, ela estava extremamente robotizada. Robotizada, apanhando de todos os lados, apanhava da chefia para reduzir, de baixo para cima, que ela não tinha experiência do motorista, ela estava sem saber o que fazer.
Então, eu vi na minha carreira profissional que muitas vezes você coloca uma pessoa lá e não explica direito o que você quer, não acompanha, e às vezes tem que dar uma de paizão ou de mãezona, você tem que Sim, vir aqui, faz desse jeito. Já pensou desse jeito? Já pensou de tal forma? Como é que foi isso na tua carreira profissional? Que eu vi que você trabalha muito a questão humana. sim. O começo da minha carreira profissional, eu tive essa pessoa que ali, quando eu fui aprendiz, ela entendeu que eu tinha capacidade, ela começou a me maturar bem. E aí, depois que eu saí dela, eu tive umas experiências não muito positivas nesse percurso. Até eu chegar nessa posição de frota, onde eu tive um diretor que ele começou a ter um modelo de gestão diferente, onde eu até fiquei surpresa. Na entrevista, ele virou para mim e falou: "Você tem potencial". Aí eu olhei, eu falei: "Tá, tudo bem". Ele me fez meia dúzia de pergunta, nem no momento eu nem entendi onde ele enxergou esse potencial, né. E aí ele começou 3 meses de empresa, ele me deu a oportunidade de começar a implantação do CCO. Só que ele começou essa implantação me falando: "Calma aí, você precisa sentir as dores de todos os outros setores, para que quando você tome uma decisão, você saiba tomar a melhor decisão". Sim. E aí começou essa construção, onde às vezes eu tinha um problema, eu falava: "Olha, eu tô com tal problema". Ele virava para mim e falou: "Você tem capacidade, você consegue. Volta para sua mesa e me volta com o resultado". E aí ele começou a construir isso dentro de mim, sobre a tomada de decisão, sobre as escolhas, sobre o pensar. A maioria hoje dos gestores, eles querem o quê? Eles querem ser vistos e eles querem que a equipe deles sejam alienadas, onde, calma aí, eu sou bom no que eu faço, se vocês me tirarem dessa posição, não tem ninguém que consiga fazer isto. E ele não, ele começou a construir isso dentro de mim porque ele queria mesmo que eu fizesse a diferença dentro da empresa. Ele me colocou na qualidade operacional, porque ele queria que eu entendesse a raiz de tudo, desde o ponto de pega da carga, desde o processo do motorista, desde a parte de frete, como faz um cálculo de frete, para que eu conseguisse, quando eu olhasse lá na tela do CCO e fosse fazer uma otimização de carga, eu buscasse ali, calma aí, mas se eu fizer essa otimização de carga, eu preciso entender que aquela operação ali eu vou prejudicar ela, porque eu vou aumentar um time de 2 horas, sendo que eu consigo pegar a operação B aqui. Então ele começou a criar isso em mim, e ele sempre voltava e falava: "Você é capaz, você pode, eu acredito em você". Às vezes pela manhã ele passava pela minha mesa, ele perguntava pra mim: "Você tomou café?". Eu falei: "Ainda não". Ele via que eu estava ansiosa, preocupada, ele mandava mensagem: "Você consegue. O que que você tá precisando? Senta aqui, vem aqui, vamos conversar". Então, Trocar uma ideia. ele criou isso em mim e eu comecei a entender: "Calma aí, eu quero ser essa gestora pra minha equipe". Porque ele começou a trabalhar em mim um potencial que estava muito verde ali, ele começou a maturar aquilo e ele me transformou, em média de 6 meses, uma pessoa extremamente decidida, confiante do que eu falava e buscando resultado. E eu fui passando para diversas áreas. Quando eu saí dessa empresa, ele acabou tendo uma outra oportunidade bem melhor. Eu também tive uma oportunidade. E aí, quando eu fui me desligar da empresa, passou acho que umas 3 semanas, uma colega minha me ligou, que ela era da qualidade, ela assumiu a qualidade operacional ali, né? Sim. E aí ela me ligou, ela falou assim: "Gabi, a gente teve uma reunião", porque a gente fazia isso, eu achei muito bacana nessa empresa. A gente fazia reunião toda sexta-feira. E aí, nessa sexta-feira, a gente colocava todos os setores onde a gente tomava a decisão junto. E isso transformava a empresa assim, de uma forma incrível, porque nunca era sempre sobre você, era sempre todos. E aí nessa reunião ela falou que perguntavam assim: "Ah, e o resultado disso? Ah, só a Gabi sabia fazer. O resultado daquilo, só a Gabi sabia fazer". Um dos donos virou e falou assim: "Tá, demite todo mundo e contrata a Gabriela de novo". Justamente por isso, eu sempre quis fazer e, de verdade, você podia ser o gestor da área, você me pedisse desculpa, eu ia fazer o melhor por você. Desculpa, perdão. Me pedisse ajuda, eu sempre ia fazer o melhor por você. E essa característica, as pessoas olhavam: "Mas como você consegue ser tão boa?". Sempre chegava feliz na operação. Como você consegue ser feliz, assim, com a pilha de análise ali de telemetria para fazer, para conseguir entregar resultado? Gente, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E essa é a diferença. Você falou uma coisa que eu falo em todas as vezes que eu palestro, dou aula, que é amar o que a gente faz. Mas como esse é um assunto que eu acho que vai render bastante para nós aqui no bate-papo, nós estamos no primeiro módulo, eu vou deixar para o próximo módulo, né, para nós tratarmos desse assunto. Obrigado e até o próximo módulo.
pessoal, estou aqui com a Gabi da UniGR, estamos num papo muito legal. E no modo anterior ela falou de eu amo o que eu faço. Eu costumo falar, e eu falo com meus filhos, inclusive, Gabi, que eles escolhem o que eles quiserem fazer na vida deles, mas que seja alguma coisa que eles tenham muita vontade, muita paixão e muito tesão por fazer. Porque eles vão levantar 40 anos da vida ali para o seguinte: eu vou para a empresa, eu vou realizar a profissão. Como é que é isso? Me conta um pouquinho. Como é que aconteceu isso com você? Para mim, Porque falam que quando entra o diesel no poro, né? Quem nunca mexe com o mais. pneu fala que o nego de fumo não sai mais, né? Não, eu falo que é assim, é transformador. Eu nunca, por hipótese nenhuma, achei que eu entraria no mundo do transporte. Até mesmo porque o meu ideal era trabalhar com consultoria de empresa voltada para a parte administrativa. Desde muito pequena, eu sempre falava para minha mãe: não, eu quero entrar numa empresa, eu queria ser secretária, queria cuidar dessa parte de Sim. consultoria. Quando eu me encantei com a parte de transporte e eu olhei assim, meu primeiro encanto foi o motorista. Eu olhava para ele e falava assim: calma aí, eu posso fazer o dia dele melhor. Foi a primeira, assim, o meu primeiro contato de amor com a frota. Foi o motorista, porque eu sempre fui voltado para gestão de pessoas. E aí eu olhava, como eu posso fazer o dia dele melhor? Aí você comentou sobre a questão da menina da telemetria, que ela tinha que ligar e falar com o motorista. Meu primeiro contato no CCO com o motorista foi no bloqueio de 9 horas. E aí, nesse bloqueio de 9 horas, eu com pouca experiência, entrei em contato com o pessoal da operação, né, da central, e falei: olha, eu tô com o motorista parado, eu não consigo entender o porquê. E aí a gente começou a buscar. Ah, ele parou numa área de sombra ali perto de Guarulhos. O que aconteceu? Todo o sinal Sim, pela morreu. comunicação E falta aí ele bastante. perdeu, como ele tinha aberto a porta antes, o que aconteceu? Ele pegou um sinal, ele parou e perdeu de novo. Bloqueou o caminhão. O motorista me ligou. Olha, sem brincadeira, ele só não me xingou de santa. Ele começou a falar. Eu falei: tudo bem, ó, eu tô com você. Em todo momento, até a equipe chegar, até a gente conseguir resolver o problema. E ele muito estressado, porque a filha e a mulher estavam em casa, ele tinha que chegar, ele tava com fome. Tá, eu vou pedir um iFood pra você. Peguei a localização ali da última parada, falei pra ele: vou pedir um iFood pra você. Aí eu comecei a conversar com ele, falei: tá, me conta um pouco da sua rotina, como é a sua casa, a sua filha. Comecei a conversar com ele esses pontos, e aí ele começou a se tranquilizar. Eu falei pra ele: ó, eu não vou dormir, eu vou ficar desde um momento que o técnico chegar até a hora que você chegar na sua casa com você no telefone. Eu não vou parar. Isso era 11 horas da noite. E aí o técnico chegou 5 horas da manhã, eu no telefone com ele, firme ali, a todo momento, conversando com ele para não deixar ele só, porque era uma zona de risco. E aí, quando a gente conseguiu resolver o problema, consegui chamar o Uber para ele. Ele chegou na casa dele, era basicamente 10 para 7 da manhã. Beleza, desligou o telefone, 8 horas eu tinha que estar na empresa, virada, foi para a empresa dessa forma. E aí ele dormiu, ele entrou no turno da tarde, ele me ligou, ele falou assim: eu só queria te agradecer pelo que você fez. Eu: tá, o que que eu fiz? Porque assim, para mim foi tão natural aquele processo de não ter devolvido as ofensas dele, de não ter aumentado a minha voz com ele, porque a gente é pessoa, né? Nós somos Sim, pessoas e sim. às vezes a emoção cede um pouquinho. E aí ele agradeceu, ele falou assim: de verdade, eu nunca fui tratado tão bem. Eu nunca tive uma pessoa que importou comigo. Se fosse outro, eu largaria e falava: ó, quando o técnico chegar, a gente resolve. Você não, você ficou comigo até a hora que eu entrei no portão da minha casa. Eu falei: cheguei na minha casa, porque eu vi o Uber, né? Tinha Sim. chamado o Uber pra ele. Entrei na porta da minha casa. E você desligou o telefone. Ele falou: isso pra mim você merece meu total respeito. E esse é o motorista mais difícil que eu tinha na operação. E eu comecei a entender: calma aí, eu preciso cuidar de pessoas. E aí foi o processo. Aí eu fui para a parte de mecânica, porque eu era muito curiosa para entender como as falhas aconteciam e quais as ações que eu podia tomar. E aí eu comecei a voltar muito para essa gestão estratégica. E aí eu comecei a me encantar, adorava. Quando eu falava: Gabi, tem um problema, já o olho brilhava assim, eu falava: calma aí que eu resolvo. Sempre fui muito assim. Então, sempre fui muito agitada, sempre gostei de resolver as coisas. E eu me encantei. Eu falei assim: é aqui que eu quero ficar. E tudo eu coloco amor. E o que você falou sobre a questão de mão de Deus, não é sobre religião, é sobre a questão de fé. Todos os dias, quando eu saía da minha casa, eu orava, eu falava: Senhor, que o Senhor me use, porque eu tô lidando com vidas. Um gestor de frota, ele não tá lidando só com uma parte,
de questões de custo, de Só com material. material. Não, ele está lidando com vidas. A principal ação de um gestor de frota é vidas. E ele tem que sempre prevenir e sempre cuidar de vidas. E aí eu olhei, eu sempre orava, falava, Senhor, que o Senhor coloca a tua mão sobre mim. Que nas tomadas de decisões eu nunca prejudique ninguém. Que eu nunca busque tratar alguém mal. Que eu sempre esteja bem para ceder a minha mão a alguém. E sempre foi assim. Ninguém nunca dentro de uma operação falou assim, eu vi a Gabi brava. Nunca. Porque chegava, eu sempre tava sorrindo. Às vezes por dentro eu tava um pouquinho chateada ou angustiada com alguma situação, mas ali aparente eu sempre estava bem para que eu transparecesse isso para minha equipe. E isso para mim foi a melhor decisão da minha vida, sempre orar antes de sair de casa, porque já aconteceu comigo situações assim adversas, onde eu tinha pouco tempo para tomar decisão e eu sempre tomava a decisão certa. Quando eu tomava a decisão, eu ia pro banheiro orar. Eu falava, Senhor, obrigado, porque não fui eu. Não fui eu. E eu sabia que aquilo ali, sabe quando toca em você, que você fala assim, calma aí, olha tal coisa. Isso é um negócio interessante, porque eu tenho um filho que ele é PCD, Sim. ele é deficiente visual, tem pauta autista. Nós procuramos sempre muita ajuda espiritual, seja através da religião ou da religiosidade. Né? Quando eu falo isso, eu falo em doutrinas, eu falo de religião, Sim. e sim, tenho o que não falar, né? Falar nós procuramos em todas as religiões e as doutrinas, nós começamos a entender isso. Eu sempre tive um ímpeto muito arrojado para os negócios, né? Vim de família muito conservador, de uma geração muito durona, mas a curva de aprendizado sempre foi muito legal. E o que mais eu tenho aprendido, e o que mais eu falo, é naquilo que eu não sou bom. Eu não tenho medo de falar que eu não sou bom. Exato. Porque as pessoas, às vezes, acham que você é arrogante em falar que você é bom. Mas quando você fala que você não é bom, ele fica assustado, porque ninguém tá preparado para não receber isso. E quando a gente assume a condição de, é, de saber exatamente o que você não é bom e ter pessoas que são boas para te complementar, né, fazer essa complementariedade, é isso que torna um time engajado. Aí você tem um time completo, que tem os mesmos valores, os mesmos objetivos, talvez não as mesmas crenças, os mesmos pés, mas estão engajados. É isso que faz trazer resultado muito diferente. E cada vez mais essa relação da empatia, essa relação de saber lidar com as pessoas, falamos agora no bloco anterior sobre lidar com pessoas, vai se tornar a principal, talvez, habilidade que um gestor vai ter que ter. Que hoje, muito mais do que antigamente, era assim, manda quem pode, obedece quem precisa e acabou. Você falou do estilo de gestão, né? Na década de 90, final da década de 90 ainda, eu detinha informação para mim, quem tinha informação tinha o poder. Só que isso mudou. Né? Hoje a informação, você joga na internet, joga no chat GPT da vida ou qualquer outra ferramenta de IA, e você tem experiência, você consegue entender e poder tomar decisões sobre esse problema. Sim. Porque você não tinha no passado. Então, entender de pessoas cada vez vai ser um diferencial. Você falou um tema muito legal aqui. Eu trabalhei com a minha amiga Mindy, trabalhei na Promado. Ela era uma indústria, né, que fabricava portas, e ela fazia a rotatividade dos funcionários de X em X meses dentro do processo produtivo. Então, ele começava desde lá, de laminar a tora, até a porta pronta sendo carregada no caminhão. Então, não tinha mais ou menos produção. As pessoas passaram por todo o processo produtivo e as pessoas começavam a entender, ou entendiam, e aplicavam daí métricas de melhoria do que o que eu faço no meu processo anterior para que o processo do meu próximo seja mais leve. Nós falamos no intervalo de gerir empresa como empresa. Sim. Tá? E aí você gera processo como processo, não se eu sou mais ou menos importante, ou se eu estou um pouco mais ou menos sobrecarregado. E você falou brilhantemente sobre isso. Conta um pouquinho mais sobre isso para nós. Sim, essa questão de entender as dores das pessoas para a gente conseguir gerir uma equipe é muito importante, porque assim, às vezes você está num local onde você não tem, às vezes, vontade, porque conhecer tudo que a gente quer fazer, a gente consegue com constância, ou seja, eu quero atuar nisso, eu vou me aplicar, eu vou
buscar conhecimento para que eu seja bom nisso. Às vezes a pessoa não quer. E você tá insistindo, você tá ali, batendo na pessoa, buscando, tentando lapidar, e ela simplesmente não quer. Ela quer outro tipo de ação, outro tipo de atividade que a gente precisa entender. E dentro do mesmo setor, às vezes a pessoa ela é boa de análise, mas ela tá ali no operacional. Calma aí, eu preciso inverter essa situação para que eu consiga ter uma performance, uma eficiência melhor da minha equipe. E a questão de ouvir. Hoje em dia a gente não, eu falo por experiência, tá? Eu não tenho, nunca tive uma liderança voltada para feedback. Era sempre em questões de acusação. Ó, você errou nisso, tá, mas eu errei por falta de conhecimento. Por quê? Isso foi um fato novo. Era algo que eu não sabia lidar. E aí, em vez de chegar e falar assim, calma aí, vamos entender, eu, como gestor da área, vou entender o que aconteceu, a gente vai tomar uma ação disso e a gente vai resolver. Orientar, né? Já pensou nisso? Ou Exatamente. faça isso. Eu Exato. fiz isso há X anos atrás, ou em tal empresa. Porque é uma curva de aprendizado contínuo. E assim, se isso não partir da liderança de ter feedback e conseguir criar uma construção entre a equipe, fica difícil. Porque as pessoas não vão fazer essa interação por si próprias. Eu tenho uma equipe onde eu peguei uma menina que virou pra mim e falou assim: eu não me sinto capaz. Eu, tá, por que você não se sente capaz? Ela, porque tudo que eu faço parece que eu não faço bem. Tá, mas vamos entender. Comecei a sentar do lado dela. Tá, mas você já pensou dessa forma? Aí eu chegava e eu falava a mesma forma que o meu diretor falava comigo. Eu acredito em você, vai lá, faz. E eu comecei a entregar confiança pra ela, onde passou um mês e pouco, ela falou: não, Gabi, hoje eu não preciso da sua ajuda. Pra mim, aquilo foi um orgulho tão grande, porque eu entendi que o meu papel como gestora dela era transformar ela, era conseguir pôr ela numa eficiência onde ela não entendia, criar uma confiança para ela onde ela não acreditava. E o papel do gestor é esse, é transformar. Você não tem que pegar pessoas, colocar num potinho e falar assim, calma aí, aqui É do meu é... jeito. Exatamente. Não, calma aí. Você precisa ter orgulho quando a pessoa chega no estágio e fala assim, tá, agora eu sei caminhar só. E sabe o que é, Gabi? Eu sou CEO de uma startup na área de tecnologia. Nós estamos convivendo muito com Microsoft, Google, NVIDIA, entre outras grandes empresas. Nós sabemos que nessa era de inteligência artificial, o grande problema é saber o que fazer. Pensar, Porque né? a ferramenta te entrega maravilhas, certas e erradas. Porque ela pega o que está no metaverso, né, no espaço, nas bases de dados, o que é divulgado, e tem coisas excepcionais, boas, e tem coisas que não são boas. Então ela pode te sugerir ações excepcionais, que vão dar muito resultado, mas ela pode te sugerir movimentos baseados em leitura errônea de opiniões, pareceres e de outras coisas, né, que podem te trazer grandes prejuízos. E a gente vem nós vemos uma geração que era muito essa caixinha fechada, né? Faz o que eu estou mandando. E em algum momento nós perdemos essa transição de preparar os gestores, né? Então, como quem tinha informação tinha poder, eu não partilho informação, não tenho ameaça do meu poder, Sim. da minha posição, e alguém um dia que precisar, depois que eu aposentar na empresa, que tenta ocupar o lugar. Aprenda duras penas. Era mais ou menos assim. E hoje nós estamos com o problema na mão porque nós não preparamos as pessoas para entender, para serem disruptivas, para serem visionárias, para não terem medos, porque tomar decisão eu tenho chance de acertar ou errar, não tomar decisão eu tenho chance de acertar ou errar, e Exatamente. ficar em cima do muro eu tenho chance de estar bem em cima do muro ou não estar bem em cima do Com muro. certeza. Então, qualquer ação ou qualquer inação ou não ação, ela vai resultar em riscos, E né? às vezes o ponto é só insegurança. Por exemplo, eu entrei, esse setor era a logística reversa, né? Que eu tava te comentando. Eu entrei e fiquei literalmente 2 meses no setor. Onde o dono da empresa falou assim, Gabi, tá, você vai assumir do nada. Ele me chamou na sala de reunião, você vai assumir a logística reversa hoje. Eu olhei pra ele, eu tinha aprendido 2 módulos de logística reversa na faculdade. Eu olhei e falei assim, tá, né? Deixa eu entender isso daí. Cheguei, ela tava com uma nota fiscal, né? Da mercadoria. E eu perguntei pra ela 3 pontos. Ela não sabia me responder. Eu tava, como você faz isso? Ela, a pessoa que tava no meu lugar há 6 meses antes, ela só falou pra mim que eu tinha que apertar esse botão, fazer isso, colocar dessa forma e mandar esse e-mail. Mas você não entende Ela o é que você especialista faz? em apertar Desse botão, jeito. né? Eu falei, você não sabe o que você faz? Ela,
Não, não consegui entender. Eu falei, a gente vai entender juntas. Eu falei, calma aí, vamos Ou ver entender. sentido no que você faz. Exatamente. Liguei pro pessoal da Volkswagen, olha, eu tô aqui, assumi a logística reversa agora, preciso ter um pouco mais de conhecimento, me explica um pouco como funciona. Me falou todo o processo, mapeei, escrevi no momento a mulher estava falando, criei lá um fluxo para ela da atividade, que era o processo interno da Volks, e o nosso processo da Piquetur, porque tinha um processo de qualidade onde estava mapeado lá. Então eu só li e, como eu posso dizer, interpretei para ela o que ela tinha que fazer. Coloquei tudo certinho lá, falei para ela, tá, agora a gente vai fazer isso. A menina tinha que digitar nota por nota tudo. Chamei o TI, falei, calma aí, tem ali um leitor de código de barras, aqui a nota tem um código de barras, vamos otimizar? Vamos colocar, construir para ela aqui, ela só bipar e ela conseguir fazer toda a leitura da nota, ela só envia e tá tudo certo. O processo que ela demorava, e tinha pilhas e pilhas de papel, o processo que ela demorava às vezes, sei lá, 40 minutos para fazer, 5 minutos ela tava. Mensurou aquilo. E eu tirei o papel, coloquei 2 telas, ela conferia a nota aqui, porque a nota era encaminhada por e-mail, ela imprimia a nota da Volkswagen, fazia toda a análise da Redução de nota, custo, trazia para o sistema menos da. árvores, né? Exatamente, trazia para o sistema nosso, que era um TMS, para poder fazer o processo. Otimizei. Em 2 meses eu saí do setor. E a menina estourou. O que eu tinha de carga parada, o que eu tinha de processo de recuperação da Volkswagen, o que eu tinha de reclamação, em 2 meses. E ela soube o que ela estava fazendo, que para mim foi o mais interessante. Então, eu também não sabia, tá? Eu entrei assim, entrei naquela de o dono pediu, tá, vamos fazer acontecer. Mas o que eu precisei fazer? Dar a segurança para ela. Em 1 mês e meio ela pediu para fazer sozinha, em 2 meses eu saí do setor e tá, pode ficar. Então, essa questão que não é sobre ego. Eu poderia ter feito o quê? Calma aí, eu vou assumir o setor, eu vou arrumar as coisas, eu vou trazer esse benefício para mim. Não, calma, ela é capaz. Ela vai continuar no setor. Eu só fiz o quê? Eu organizei o processo. Organizei o processo e saí. E tá tudo certo. Então, assim, esse ponto dos gestores entender a importância sobre treinamento, sobre uma progressão dentro da empresa, onde eu não preciso substituir pessoas, preciso recolocá-las e eu preciso treiná-las. Entender o fato de onde vai o conhecimento da pessoa e onde vai a vontade dela. Porque nem sempre o conhecimento é a ação. Eu preciso ter força de vontade. Você comentou anteriormente um ponto muito interessante. Eu sempre me preocupei muito nas posições que eu ocupei, porque eu ocupei em posição de liderança nas empresas, de movimentar a pessoa certa para o lugar certo. Porque se você movimentar a pessoa certa para o lugar errado, você não tem mais um problema, você tem 2, porque você não volta mais. Exatamente. Então, o gestor tem que tomar muito cuidado com isso. E o segundo, grande cuidado, primeiro é explicar bem o que você quer dessa pessoa, quais são os resultados e as métricas. E o terceiro ponto, que eu acho que é muito importante na questão, é saber que não vai ter uma grande forma que vai trazer um grande resultado, ou uma grande ação. Até pode ser que tenha, Raro, né? mas normalmente é um arranjo, um apunhado de pequenos movimentos que, coligados, representam um resultado bastante significativo. Eu falo muito de sinergia. Quando a gente entende que todos em uma causa, em uma única causa, consegue obter um resultado muito maior, a cultura muda. Geralmente você tem ali na empresa setores onde são liderados por pessoas diferentes, onde, calma, o problema é seu e o problema não é meu. Quando você começa a trazer para a mesa e fala assim, o problema é nosso, onde às vezes a sua forma de pensar agrega para mim que sou o responsável do setor, que às vezes numa correria ou enfim, eu não tive essa ideia, isso é transformador. É uma engrenagem, todo mundo ali junto no único objetivo. Isso também faz parte. Então, assim, vem da parte da equipe e também vem da parte da liderança, onde eu preciso transformar aqui no topo para que o pessoal da minha equipe tenha benefícios, que elas se sintam mais confortáveis, que elas se sintam únicas, que elas se sintam valorizadas. Importantes dentro do processo. Sim, e que Porque elas isso é são fato. importantes dentro do processo. Mas a maioria às vezes olha assim, eu já ouvi, mas pessoas são substituíveis. Até que ponto? Pessoas são Eu substituíveis. costumo fazer um paralelo bem legal. Normalmente, quando eu entro numa empresa, eu faço esse paralelo. Eu pergunto qual que é a pessoa mais importante da empresa. Isso é quórum, né? É o presidente da empresa, O dono. o diretor. Falo, essa é a pessoa menos importante da empresa.
Ele quer que eu conte para vocês quem é a pessoa mais importante da empresa? É a faxineira. Ele fica me olhando com a faxineira. Eu falei, se a faxineira não vir no dia seguinte, você sabe que o banheiro não vai estar legal, E porque quem você entra sabe que ela mais, não né? veio. E seu dono ou diretor não vir no dia seguinte, você não vai nem perceber. Verdade. Então não trata de ser mais ou menos importante. Um relógio suíço só funciona, e ele é referência como relógio, né? É um conjunto de engrenagens que funcionam perfeitamente. Porque se faltar uma engrenagem muito pequenininha, o relógio não Exatamente. vai funcionar. Isso faz parte de todo um conjunto. Imagine ficar uma semana sem limpar o banheiro, como é que fica o ambiente de trabalho. Não tem nem vontade de trabalhar. Então é isso que a gente tem que levar, acho que, para a gestão, né? É uma questão de ser mais ou menos, mas de engajar todo esse time, né, dentro de um objetivo comum. O papo está excepcional. Eu trouxe a Gabi para falar de frota. A única coisa que nós não falamos foi de frota agora, até agora. Né? Estamos falando de gestão de pessoas. Tem um tema que eu vou ter que puxar. Eu acho que a gente vai ter que gravar outro podcast para falar de frota. Vamos, Né? vários. Terminamos o segundo bloco e aguardo vocês no terceiro bloco. Olá, pessoal. Estamos indo para o nosso terceiro e último bloco. Eu estou aqui com a Gabi, da UniGR, e eu tenho um tema legal para falar agora, que é sobre empresa. O que eu entendo de empresa, Gabi, você falou muito bem no bloco anterior, que muitas vezes as pessoas procuram resultados isolados. E nem sempre o resultado isolado de um setor, ou de um setor dentro de um setor, ele é a melhor alternativa para a empresa. Muitas vezes nós fazemos movimentações brilhantes no setor que acabam gerando impactos em outro setor. Esses impactos podem tornar o efeito dessa ação, embora apareça o resultado no setor, nula ou negativo. Conta um pouquinho para nós dessa tua experiência da gestão de pessoas, né? E de engajar o time em prol de um objetivo, de um resultado único. Perfeito. Assim, a forma de trazer essa gestão muito mais próxima vem da parte de princípios, né? Onde o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Então, a forma de sempre buscar, quando eu ia tomar uma decisão, buscar o setor para me apoiar, onde eu perguntava, tá, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa ação, entregava o planejamento para ele. O que isso impacta para você? Ele desenhava para mim, calma aí, então vamos juntos tomar uma decisão. Para que eu também não gerasse, já aconteceu, tá? Por ideia do dono, olha, muda isso, eu quero dessa forma. Fui resistente falar, tá, mas isso daqui vai prejudicar. Pode trazer benefício a longo prazo, mas tem que ser uma forma estudada. Não, eu quero para hoje, eu quero para ontem. Ok, passei 2 dias numa operação. Com a roupa do corpo, só fui tomar banho no hotel e voltei para fazer as coisas acontecerem. Porém, depois de tudo que eu finalizei o processo, qual era o
ponto mais importante, as pessoas que estavam lá não iriam conseguir se adaptar com aquele processo. A operação, ela era dentro da Volkswagen, né? Ela era muito pequena. E as pessoas não conseguiam fazer a contagem dos volumes lá. Elas tinham que criar uma separação por rota já, mas sem... O espaço físico não era Exatamente, exatamente. Elas criavam, faziam a separação lá, colocavam uma carga, mas elas não conseguiam colocar as cargas. Por exemplo, você é o meu cliente A, eu vou separar todas as cargas do meu cliente A. Não, eu separava tudo no carrinho, as rotas daquele caminhão, e quando eu fosse carregar o caminhão, eu conseguia fazer o carregamento separado por cliente. Isso acaba atrasando muito o processo. Então, eu sempre retornei e falei, tá, a gente pode fazer dar certo, mas isso vai onerar tempo. O que eu gastava numa separação 1 hora, eu vou gastar 3 horas. Isso vai aumentar a sua hora homem, isso vai aumentar a necessidade de funcionário e todo o investimento. Vale a pena? Que é um dos pontos que a gente tem que colocar. Tá, a gente faz acontecer. E a maioria das lideranças viram e falam, não, o dono pediu, eu vou fazer. Sai atropelando tudo que tem pela frente. Um caminho reto. Tá, eu só tracei o meu objetivo ali na frente. Esse é o maior problema. Nós falamos no bloco anterior sobre a importância das pessoas nas empresas, né? O dono não é mais nem menos. Quando ele entende isso, e ele entende que ele toma as decisões mais importantes, ele está no topo. Sim. A decisão mais importante é dele, porque ele tem o conhecimento do todo, ele que tem que direcionar a empresa. Mas a decisão dele não é mais importante ou prepondera sobre o entendimento de empresa e de negócio. Sim. Não é que vale mais a dele do que a de um outro. Quando a empresa converge pela decisão do dono, esse é o primeiro erro de uma empresa. Porque daí a empresa está calcada em cima de uma cabeça, ao invés de usar a potencialidade de todas as cabeças. Muitas pessoas acham que decisão colegiada é colocar 50 numa sala, escutar todo mundo e tentar arranjar. Decisão colegiada, no meu entendimento, você coloca as 50 pessoas, você coloca um tema, e qual é a tua opinião? E aí, como você está num degrau Sim. de conhecimento maior, nós vamos por essa direção. Isso vai agradar um e não agradar outro, mas é a melhor você decisão. tem a profundidade de entendimento amplo do que pode acontecer e não pode acontecer, e dado a estratégia da empresa e os objetivos da empresa a longo prazo, que a grande maioria não sabe, ou a totalidade das pessoas dessa região não sabe, às vezes parece tem sentido, não tem sentido, mas não está calcado em cima de uma única cabeça. Exatamente. Mas referente a essa questão, não se tem um perfil de liderança, eu posso dizer contestador, onde tá, não tá certo, eu vou me posicionar. As pessoas têm medo de se posicionar pelo fato de que, exatamente. Quando você tá muito segura, e eu sempre tive essa personalidade, quando você tá muito segura do que você está falando, dos seus objetivos, põe na mesa. Não, sem brincadeira, eu fazia assinar. Tá, eu te falei isso daqui. Assina pra mim que você tá ciente, mas eu acho que isso não vai ser legal. Porque eu ia chegar... já vai o pé no freio, exatamente. Né? Fazia a pessoa pensar, isso acontece até hoje, tá? Faço a pessoa pensar, ela me fala um não na hora. Daqui a pouco a pessoa olha e fala assim, putz, a sua ideia é bem melhor que a minha. Vamos fazer? Mas eu entrego e faço a pessoa pensar. Eu deito todos os dias minha cabeça no travesseiro à noite e falo, eu entreguei o meu melhor. E não foi baseado no medo, numa insegurança. Não, calma aí, eu coloquei o meu objetivo. E eu ouvi muito falar sobre isso, que no momento certo e nos olhos certos, você vai ser valorizado. Então, eu sempre busquei empresas que pegassem essa minha característica de ser contestadora, de ser curiosa, e absorvesse de forma positiva. Porque eu nunca ia contestar algo que eu sei que estava dando certo. Mas se eu via alguma coisa fora do eixo, tá, e se a gente mudar? Eu sempre fui muito criativa para isso. E se a gente fizer dessa forma, você tem uma segunda opção? E se isso der errado, o que você vai fazer? Eu sempre crio na minha cabeça, quando alguém me pede alguma coisa, Gabi, faz algo para mim. Eu já crio na minha cabeça um fluxo da atividade. Calma aí, e se eu fizer isso daqui, para onde eu vou? E se isso der errado? Eu já começo eu falo que eu já começo a entrar num processo de, como eu posso dizer, de tentar criar uma previsão de algo.
Tá, possa ser que aquilo não aconteça, mas se acontecer, eu vou estar preparada? Isso acontece quando a gente fala de futuro de filhos. Quando a gente começa a criar um pensamento de futuro, quais são os objetivos? De Eu ser sei, crítico, no bom exatamente, sentido, né? uma De pergunta que eu avaliar os faço, prós e os contras, né? sim, De tomar decisão sabendo que tem riscos de dar certo, dar errado, as variáveis mudam. Muitas vezes você tem que corrigir o caminho por conta das sim, variáveis que são muitas vezes mensuráveis, mas a grande maioria das vezes, no mundo dinâmico, muito mais imensuráveis, né? exatamente. E a gente tem que estar preparado. Principalmente quando a gente fala sobre. Você está numa operação onde é uma operação hotline, onde você tem que entregar aquilo ali no prazo de 24 horas. Eu trabalhava com operação de sorvete. 1 minuto a 10 minutos, quando eu desligava o Thermo King, a gente perdia a carga. Dependendo do tipo do local, se tivesse no Mato Grosso, que é um local muito quente. Então eu já tinha que pensar o quê? Calma aí, E dentro aí você daquilo eu tenho que ter tem. uma segunda opção para eu fazer. E eu sempre tomei decisão muito rápida. E as pessoas lá na empresa olhavam para mim, tá, mas como você fez isso? Eu já tinha pensado. É que assim, ó, o sorvete é um negócio interessante também. Eu trabalhei com isso, né? Você mistura duas coisas que não se mistura nunca na vida: água e gordura. E o Exatamente. sorvete é água e gordura. Quando você tem perda da temperatura, você deshomogeneiza. Se você pegar, por exemplo, olha que bom, um brigadeiro, o chocolate vai estar bonitão por fora, mas o dentro, que ele é aerado do brigadeiro, né? Não vai estar mais porque a água vai segregar e vai dar partículas de água, vai Sim, cristalizar. Então, o produto te condiciona a fazer uma operação rápida, enquanto outros produtos que não te exigem isso, exato. você faz mais lento, mas todas as operações podiam ser feitas rápido, de Sim, forma rápida, né? exatamente. É questão de pensar. Desculpa. E aí, eu sempre. Um caso assim que eu conquistei nessa operação, eu entrei, eu tive muita resistência dos motoristas, né? E aí, eles olharam assim, porque nunca tinha tido uma mulher na cadeira de frota na empresa. Eu entrei, o que eu ouvia de Zuzu no pátio? Nossa, mas uma mulher. Ela não entende de mecânica. Ah, ela não entende de frota. Passou umas 2, 3 semanas que eu tava na empresa, tinha um mecânico full time. E eu olhei e falei, gente, como uma operação de transporte tem um mecânico só? Não tem como, né? O cara era eletricista, o cara Ele não era consegue nem fazer a funileiro, o preventiva, cara nem a era preventiva, e tudo. muito menos a O preventiva. cara era tudo. Já fiquei impressionada, né? E aí parou. A gente tinha uma empresa que fazia a fabricação, a gente pegava o sorvete de lá, levava para nossa base de distribuição. Caminhão, uma carreta parou, um cavalo parou lá, e aí travou a fábrica. Ligaram para mim, falou, Gabi, você precisa resolver agora, chama o guincho, vê o que você faz. Já ligamos pro Midana, porque o Midana, ele tava acima de tudo. Se brincar, ele tava acima até do dono. Ligaram para ele. Falaram, vem aqui. Ele fez o diagnóstico lá da forma dele, me ligou, falou, Gabi, é módulo. Aí, você tem certeza que é módulo? Pelo diagnóstico que me passaram, não é módulo. Você conferiu os fusíveis? Conferi todos os fusíveis. Me ligou daqui 15 minutos, Gabi, achei um módulo, 20 mil reais. O cara tá fazendo isso, esse valor para mim, eu tenho que pegar agora, já ver com a empresa, faz a nota. Eu falei, tá, eu quero 3 horas para mim tomar uma decisão. Liguei pro cara da fábrica e falei, você confia em mim? Me dá 3 horas para mim resolver isso daí. Ele falou, confio. Liguei pra um rapaz que eu sei que ele é incrível, de parte de eletrônica e elétrica. Falei pra ele, tem como você vir aqui na base? Ele falou, Gabi, eu tô no interior, vou demorar mais ou menos umas 2 horas pra ir. Eu vou te esperar. Beleza. Ele chegou, em menos de 1 minuto o motorista tava lá. E era um dos motoristas mais resistentes que eu tinha na operação. Ele chegou, em 1 minuto o caminhão tava funcionando. Ele só virou pra mim e falou O assim, motorista que realmente... acertou. Não, esse cara que eu chamei O dela. técnico. Ele falou, realmente era um fusível, Gabi. Algo de 25 centavos. Para Se eu 25 não mil reais. tivesse pensado, e eu entendo, não sou especialista nessa parte, mas eu entendo o suficiente para Tem um tomar conhecimento decisão. lógico e ético. Exatamente. E virei pro mecânico que falou, eu falei assim, o caminhão tá funcionando. Ele, como? Era um fusível. Ele, é impossível, o cara deve ter feito tal coisa. Eu falei, o motorista tá. Esse motorista entrou no pátio, ele chamou todos os motoristas e falou assim, queria falar sobre a ação da Gabriela agora. E eu estou admirada pelo que ela fez. Eu não esperava que ela entendesse o quanto ela entende e ela tomasse uma decisão tão rápida e tão eficiente. Eu conquistei todos os motoristas naquele dia. Não tinha nenhuma decisão minha que eles contestavam a partir disso. Então,
esse fato de você ter conhecimento pleno do que você está fazendo, você construir essa segurança para a equipe, onde elas conseguem olhar para você, criar uma admiração e falar assim, tá, eu confio. É um dos pontos mais importantes que tem. Você falou anteriormente tem uma frase bastante interessante. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Eu falo sobre a minha carreira profissional inteira. Isso não está condicionado. Nós temos muitas coisas para fazer. Eu sei que eu não fiz muito, mas eu sei que eu fiz tudo que poderia ser feito. Não tem como consertar tudo, né? E isso é uma máxima. Muitas vezes as pessoas ficam procurando tudo que pode ser feito, estão pensando lá na frente e esquecem muitas vezes de fazer o bom. E o ótimo é inimigo do bom. Eu O bom sempre bem ouvi isso. feito, com o bom bem feito, você melhora a tua média, a tua mediana e você vai chegar cada vez mais próximo do ótimo. Mas você não vai sair do péssimo para o ótimo numa rampa direta. Você falou uma outra frase interessante, né, você proferiu outras palavras, que foi fazer diferente. Eu costumo fazer, nós falamos acho que no intervalo sobre isso, né? A grande diferença não é o que se faz. Porque a natureza de uma empresa de transporte é fazer transporte. Então, colocar alguma coisa no caminhão, tem terminal, o motorista leva, entrega. Mas o como se faz? E ter a coragem de testar coisas diferentes que, por vezes, podem não dar certo. Explica um pouquinho isso para nós. Isso foi sempre uma característica que eu tive de... No começo eu era muito impetuosa, assim. Eu tinha uma ação e eu falava, eu vou. Quando eu comecei a criar essa cultura de calma aí, eu preciso refletir e tomar a melhor decisão. Mas nesse ponto eu tinha que balizar, porque às vezes eu ser impetuosa me tirava de situações ruins, onde eu tenho que tomar ação, eu olhei agora, eu vou e faço. Tá, se der errado, tudo bem. Então, sempre quando meus diretores, os donos da empresa, eu sempre deixava isso para eles. Eu sempre vou tentar. Vocês sempre vão ter de mim a tentativa. Só que se eu errar, não me julguem. Porque eu estou tentando Mas a ação vai ter. fazer. Sempre busquei isso. Então, assim, dessa vez que eu fiquei na operação 2 dias, não levei roupa. Eu fiquei lá, fui pro hotel, tomei banho, e eu falei pra ele, eu não vou sair daqui enquanto eu não fizer isso. E eu vi dele, e foi super interessante uma parte que você falou sobre que as mulheres iam dominar o mundo. Quando isso aconteceu, eu voltei pra empresa, eu sentei, ele falou, é impressionante. Eu falo todos os dias que as mulheres vão dominar o mundo. Porque ele ver essa característica de engajar, e eu sempre tive pensamento de dono. Não, eu não quero nada de ninguém. Nunca quis ter benefício sobre algo. Nunca. Eu sempre falei, calma aí, eu vou fazer e vou fazer o meu melhor. E aí A realização é pelo resultado, não é nem pelo Exatamente. dinheiro, né? E aí eu sempre, pelo fato de ter filhos, eu sempre olhei para os meus filhos e eu falava assim, as pessoas vão ter o melhor de mim. Não interessa se a pessoa por trás ou pela frente ou seja maldosa, não interessa. As pessoas sempre vão ter o melhor de mim. E eu sempre fiz isso, sempre levei ao pé da letra. Todas as situações que eu tava. Então, esse fato de tomar uma decisão sem medo de risco é porque eu colocava pra mim que, calma aí, eu tentei. O que o outro vai pensar sobre a ação que eu tomei é sobre o outro. Porque eu sei que eu fiz o meu melhor. Isso é uma prática, né? Energia positiva, atitude positiva, pessoas positivas. Porque eu Sempre sou atrai, aquele né? ó dias, ó vida, ó azar, não vai dar certo mesmo, né? Porque Não, vai ser ó dias, ó vida, ó procrastinação. azar. Eu falava muito isso pros motoristas. Às vezes ele chegava, ai, meu dia tá isso. Isola, calma aí, seu dia tá maravilhoso, você vai ter um dia incrível, sua carga não vai atrasar. Eles olhavam pra mim e falavam, nossa, você é muito positiva. Eu falei, que bom, eu sou positiva. Então, assim, algumas pessoas interpretam isso como algo, nossa, que chato, né? Pessoa muito positiva, é muito feliz. E eu ouvia Como muito se isso isso. fosse um karma, né? E eu ouvia muito isso. Falei, nossa, Gabi, como você consegue ser feliz com esse tanto de coisa pra fazer? Tá, porque eu amo o que eu faço. Voltando ao tema que a gente tava. Eu amo o que eu faço. Então, pra mim, tá nisso daqui é algo que pra mim gera uma satisfação muito grande. Então, tô fazendo isso daqui, tá com uma pilha de papel, mas tudo bem, vai. Levava pra casa, olhava, analisava. Eu tinha extremamente amor em tudo que eu fazia pra que eu transmitisse isso pras pessoas que estavam ali comigo. Sim. E, assim, esse foi um dos pontos mais transformadores, assim, pra mim, nessa questão de tomada de decisão. Não ter medo. Tem outro tema que
que você falou, que eu gostaria de aproveitar o ensejo, né? Eu sempre falei para as pessoas, eu vejo que você tem uma visão muito operacional, além da parte administrativa, tem Uhum. essa habilidade, né, de gestão, etc., mas a visão operacional. E o meu entendimento é que as pessoas deveriam passar numa empresa, desde a da emissão de conhecimento, organização, né, na medida do possível, é lógico, né, para conhecer todo o processo de uma empresa e que tivesse a visão da operação. Porque muitas vezes é fácil você entrar numa posição de diretor, de gerente, supervisor, coordenador ou dono e falar, faz assim. Eu sempre falei, você consegue fazer? Ah, mas não tem mais. Como você vai exigir de alguém o que você não consegue? Se você consegue fazer, você pode exigir. Entendo que você pode exigir. Agora, se você não consegue, você tem que ter no mínimo a humildade e falar o seguinte, o que você acha de tal tema? Dá para a gente fazer? Porque isso não tá ligado a eu ser mais ou menos, está ligado às habilidades, especialidades de cada um. Sim. E muitas vezes nós sabemos fazer alguma coisa, mas o especialista sabe fazer muito mais. Agora, quando eu não sei, eu tenho que ter no mínimo a humildade e falar assim, nós temos esse desafio, o que a gente faz para chegar nessa meta? Como é que você pensa, como é que você entende isso? Eu sempre vi a questão da progressão de carreira algo muito importante. E eu, inclusive, estava conversando isso algumas semanas atrás com uma menina da minha equipe, perguntando para ela o que ela começou a questionar sobre o que ela queria para a vida dela. E eu fiz a pergunta para ela: o que você queria a curto e a longo prazo? Qual é o seu objetivo? Você estudou isso? Por que você não está nessa área? Comecei a fazer esses questionamentos para justamente ela começar a entender qual era o objetivo dela na vida. E eu falei para ela, falei, ninguém, a não ser quem já nasceu, quem é herdeiro de uma empresa, pega as coisas gratuitamente. Existe uma linha do tempo onde você vai iniciar aqui, entendendo como é os princípios, onde você vai chegar no momento onde você vai analisar, você vai saber como mensurar resultados e tomar decisões, e onde você vai conseguir liderar pessoas. Tudo isso aqui, você precisa sentir a dor dessas pessoas. Você precisa estar lá no operacional. Você precisa estar ali no primórdio, desde de uma Sentindo parte. dificuldade. Exatamente, desde uma parte de consulta, de uma parte cadastral, de uma parte. Eu já fui bater caixa. Porque eu queria entender. Olharam pra mim, você é louca, você vai bater caixa. O Eu fiz Adriano, o muito isso na Adriano minha vai ter vida. ali, né? Entrava embaixo de caminhão, calma aí, deixa eu entender isso daqui. Justamente porque eu queria sentir a dor. Eu fui fazer rota com motorista, porque eu ouvi, lá no CCO, eu cuidava de umas reclamações também de atraso de carga. Então eu ia intermediar isso com o cliente. Ouvi do cliente, mas chegou aqui a carga pra mim amassada, a carga dessa forma. Tá, mas eu nunca vi um carregamento de uma carga. Assim no comecinho, eu falei, vou lá. Fui no CD, eu falei, deixa eu ver como carrega o caminhão. Como vocês fazem a separação? Tá, agora eu vou entrar dentro do caminhão, vou fazer a rota com vocês. Fui fazer a rota, ajudei e tal. Quando chegou na cliente, eu me apresentei. Eu falei, olha, eu sou a pessoa do CCO, também faço parte da qualidade operacional. Vim aqui justamente para entender qual a sua reclamação e tomar uma ação. Então, hoje a sua carga chegou aqui da forma mais organizada possível, não tem nenhuma carga amassada, onde lá no CD também os gestores já estão cientes da sua reclamação, e não só você, que a sua dor também é a dor de outros. Então, a gente começou a organizar, otimizar a carga, condensar peso, mudar a equipe, para que isso não aconteça mais. A menina, porque eu fui sem uniforme, sem crachá, sem nada, ela olhou para mim e ela falou assim, nossa, parabéns pela atitude. Porque eu simplesmente decidi, eu não falei para ninguém que eu ia entrar no caminhão, simplesmente entrei no caminhão e fui. Porque eu precisava entender se realmente era algo que era procedente ou não. Eu nunca busquei, eu sempre fui muito justa no que eu, nas O que tomadas precisa de. ser feito na operação para poder Exatamente. corrigir o problema. Mas desde assim, uma reclamação da equipe, desde um cliente, eu sempre fui muito justa, eu preciso entender primeiro. Eu sempre falo que existe um porquê e um pra quê. E a gente precisa entender isso para dar uma resposta. Eu nunca consegui falar assim algo imediato, a não ser que eu tinha plena certeza daquilo. Então eu sempre ia averiguar, eu sempre ia buscar e sempre estar ali junto com as pessoas que estavam ali, que surgiu a reclamação ou que surgiu o imprevisto ou a falha, para mim entender se realmente é algo voltado para isso, se é falta de conhecimento, se é apoio que eu preciso dar para a equipe, ou se realmente é falta de vontade.
E aí a gente tem que tratar de outra forma, substituir a equipe, é trazer uma pessoa que realmente está ali no mesmo objetivo da empresa de fazer as coisas acontecer. Legal. Gabi, a gente está indo para o final. Só quero fazer uma última comentário, Sim. né? Nós temos que lembrar dos stakeholders, né? Uma empresa, eu sempre falei que uma empresa não é só dono, não é só Não. funcionário, ela é fornecedor, ela é cliente. Prestadores E sempre. atrás das pessoas tem inúmeras outras pessoas que dependem. Às vezes é um pai, uma mãe, um tio, um doente, um enfermo, um amigo, entre outros, né? Esse é o contexto amplo. Nós chegamos ao final do terceiro módulo. Nós falamos de tudo de gestão e não falamos de frota, de manutenção, de desempenho, outros, né? Já deixo aqui o convite para o próximo podcast para nós falarmos Com sobre certeza. frota. Eu quero te agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade e principalmente de forma tão objetiva, simples, carinhosa, né? E com coração, todas as palavras e tudo que você nos ensinou nessa última aula. Eu que agradeço, para mim foi um prazer mostrar esse lado pessoa, né? Não só o lado que é firme, que está ali sempre com a armadura, que precisa ter dominância, mas o lado pessoa também, que está ali vendo outras pessoas e construindo histórias, né? Eu acho que esse é o principal. Legal. Agradeço a todos vocês que ouviram esse podcast, estão nos acompanhando. Agradeço que vocês puderem curtir, nos acompanhar nas redes sociais. Tem muito conteúdo que vai sair aí, conteúdo técnico, não técnico, o Papo Sem Fronteiras promete trazer assuntos de várias áreas, players, segmentos, experiências e vivências. E espero que nós estejamos levando conteúdo de qualidade para todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.